Bora falar um pouco dos resultados do trimestre da CEMIG, que veio com indicadores abaixo da expectativa do mercado. Vamos entender também o ciclo de investimentos da CEMIG e eu quero mostrar para vocês no final qual a faixa de preço que eu consideraria para comprar essa ação. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Se já conhece o canal, dá um like na confiança. Se não conhece, no final do vídeo, se te agregar, considere se inscrever no canal. Então, antes de mais nada, o resultado da CEMIG desagradou o mercado. Desde que soltou os resultados, a ação caiu cerca de 5,7%. Porém, um detalhe interessante, a CEMIG foi uma das poucas elétricas da Bolsa, falando das grandes elétricas, que praticamente não subiu em 2025, principalmente porque quando a gente pega o índice de energia elétrica da Bolsa, ele subiu cerca de 58%. Então, na média, as maiores empresas da Bolsa brasileira no setor elétrico subiu muito em 2025, enquanto a CEMIG ficou praticamente estagnada. Porém, lembrando que 2024 foi um ano muito bom para a CEMIG, em que a cotação dela deve ter subido uns 40% a 50%. Então, mostrando um pouco da expectativa de resultados da CEMIG, a Genial esperava um EBITDA em torno de 1,8 bilhão, o mercado 1,79 bi, enquanto o reportado pela CEMIG foi de 1,5 bi. Porém, antes de falar do EBITDA, eu quero mostrar um pouco do ciclo de investimentos que a CEMIG tem passado, porque percebam que o planejamento de investimentos total da CEMIG para 2025 é de cerca de 6,3 bilhões, e nos 9 meses de 2025 já investiu cerca de 4,7 bilhões. Então, em apenas 9 meses de 2025, já investiu praticamente 2023 inteiro, enquanto para 2025 será o maior investimento da história da CEMIG, ultrapassando os 5,7 bilhões de 2024. Então, a empresa não investe simplesmente por investir. Ela espera que em algum momento esses investimentos acabem dando retorno, tanto para a empresa quanto para o acionista. Outro ponto é que desde 2018 até 2024, a CEMIG investiu mais de 20 bilhões, o que foi o maior investimento da história. E a maior parte dos investimentos é realmente concentrado no setor de distribuição. E conforme havia falado, não é investimento por investir. A CEMIG realmente tem aumentado a sua capacidade, consequentemente isso acaba aumentando também a receita. Então foram 3,6 bilhões para distribuição, com mais de 5.300 quilômetros de redes de baixa e média tensão e 14 novas subestações. 360 milhões para geração, parte do investimento em expansão e manutenção e outra em leilão de créditos. Quase 300 milhões para transmissão, 250 milhões com reforços e melhorias e 30 milhões no projeto Verona, que é o lote 1 do leilão de transmissão de 2022, 250 milhões para a Gasmig, com 180 milhões no projeto Centro-Oeste e 99 quilômetros de rede implantados, e a CEMIG, sim, que é a CEMIG trabalha no setor de energia solar, foram entregues 10 novas unidades solar fotovoltaica e um aumento de 31 MW de capacidade instalada. E eu acho muito interessante quando a empresa coloca fotos reais dos seus investimentos, porque é o que eu sempre falo, o ticker não são apenas letras e números espalhados pela tela. Por trás daquele ticker são pessoas, há um diretor, há um plano de estratégia dentro daquela empresa e há toda uma empresa, uma estrutura por trás. Então, apenas no terceiro TRI de 2025 foram entregues 5 novas subestações que estão nas fotos abaixo. E a CEMIG destaca que hoje detém 45 subestações em obras, 1.000 empregos diretos e já adicionou apenas nos 9 meses de 2025 32 milhões de receita anual permitida, o que foi 12% maior do que nos 12 meses completos de 2024. Então, conforme já havia adiantado, os indicadores financeiros da CEMIG decepcionaram o mercado. O EBITDA recorrente caiu em cerca de 16%, saindo de 1,7 bi para 1,4 bi, e o lucro líquido recorrente caiu em cerca de 30%, saindo de 1,1 bilhão para 780 milhões. E tudo isso foi principalmente por causa de uma queda de 54 milhões de EBITDA do fator de ajuste de garantia física mais baixo.
e um PLD mais elevado. A comercialização teve uma queda de 136 milhões de EBITDA devido a preços mais altos na compra de energia, um impacto também na distribuição de 115 milhões no EBITDA devido à reversão de perdas de créditos esperados. Outro ponto é uma maior despesa financeira, porque a CEMIG tem captado maiores dívidas, principalmente para investimentos, então isso acaba sangrando a empresa, principalmente com juros, batendo diretamente no lucro líquido. E mostrando cada um dos braços da CEMIG, olhando a CEMIG Distribuição, de onde vem a maior parte da receita da empresa, uma queda de 4,7% no EBITDA e cerca de 28% no lucro líquido. E os maiores detratores foram o megawatt cativo mais transporte, que caíram em 4,4%. Esse ponto também machucou muito o lucro, que foram as perdas de créditos esperadas, que foi a constituição de 60 milhões no terceiro TRI de 2025, em comparação a uma reversão de 55 milhões no terceiro TRI de 2024, e conforme já falei, uma maior despesa financeira, principalmente por causa da captação de dívida para investimentos. E um ponto que fez o mercado bater forte na CEMIG foram seus indicadores operacionais, em que as perdas totais aumentaram de uma forma muito acelerada, passando até mesmo 2019, que estavam com perdas muito grandes. Apesar de ainda ficar abaixo das perdas regulatórias, as perdas têm aumentado muito, porém a CEMIG destaca que tem feito diversas ações nos 9 meses de 2025 e para os próximos trimestres poderia baixar as perdas totais, consequentemente isso acaba aumentando a receita. E falando um pouco do acumulado de 2025, um ponto muito positivo que a CEMIG tem trabalhado é a arrecadação através de canais digitais, que percebam que tem crescido olhando desde 2020 até 2025. Então hoje, cerca de 68% da arrecadação já vem de canais digitais. Isso acaba diminuindo despesas para a CEMIG. O OPEX, que seriam as despesas da própria operação da empresa, caíram em cerca de 6%, principalmente devido a pessoal, manutenção, serviços e outros, em que a CEMIG tem feito um ótimo trabalho. Vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. E o EBITDA recorrente nos 9 meses de 2025 aumentou em cerca de 4,3%, principalmente devido ao OPEX, que teve uma queda de 6%. E falando sobre a CEMIG Geração e Transmissão, um EBITDA recorrente em queda de 12,6%, o lucro líquido também caiu em cerca de 17%, e o principal efeito no trimestre foi um impacto de 96 milhões na compra de energia, em que o preço foi maior do que o preço praticado nos últimos trimestres. Já falando sobre a Gasmig, que é um braço muito rentável na CEMIG, o EBITDA caiu em cerca de 8%, enquanto o lucro líquido caiu em cerca de 16%, e a queda se deve principalmente devido ao preço de 6% do mercado comparando trimestre a trimestre. E a CEMIG destaca o projeto Centro-Oeste, que tem um investimento previsto de 800 milhões. Já foram realizados a maior parte desses investimentos, cerca de 675 milhões até setembro, então irá implantar cerca de 108 quilômetros de rede na linha tronco e 95 quilômetros na linha laterais. Consequentemente, isso acaba virando receita diretamente na veia da empresa. E um ponto que a CEMIG tem feito um ótimo trabalho são nas despesas gerenciáveis, principalmente com pessoal, manutenção, serviços e outros, que cresceu ano contra ano apenas 3%, enquanto a inflação no período foi em torno de 5%, e a maior parte do crescimento das despesas foram com serviços de terceiros, porque aparentemente a CEMIG tem feito muito parecido do que a Copel faz, que é você retirar alguns trabalhadores que trabalham diretamente com a empresa, funcionários, e terceirizando a maior parte do serviço. Isso acaba aumentando o serviço de terceiro, porém diminui o valor com o pessoal. E para quem conhece o mercado, sabe que o serviço terceirizado acaba sendo uma boa opção para a empresa, visto que tem custos menores custos trabalhistas também. Consequentemente, você acaba tendo uma maior margem dentro desse quesito. E falando sobre o fluxo de caixa, um caixa operacional gerado de cerca de 3,4 bilhões,
Porém, percebam que a CEMIG tem feito diversas dívidas, principalmente para atividades de investimentos. Então, a CEMIG fez a emissão de 5,1 bi em debêntures, enquanto os investimentos somaram cerca de 4,5 bilhões, pagou JCPs na ordem de 1,7 bi e pagou um pouco da parte da dívida, em cerca de 2,4 bilhões. Então, o fluxo de caixa ficou praticamente estagnado ano contra ano. E eu acho o endividamento da CEMIG muito tranquilo, visto que para 2026 deve ter que pagar cerca de 2,6 bilhões, porém vem diminuindo para os próximos anos. O custo da dívida hoje, de forma nominal, fica em cerca de 13,9% e descontando a inflação em 8,2%. E hoje a alavancagem da CEMIG seria uma das menores do setor elétrico, em cerca de 1,7 vezes quando a gente junta a dívida líquida sobre o EBITDA. Então até 2,5, 3 vezes eu fico tranquilo para uma empresa do setor elétrico. E aparentemente a CEMIG deve subir um pouco mais o endividamento para os próximos trimestres devido ao seu novo ciclo de investimentos. E falando um pouco sobre dividendos, a CEMIG tem uma política muito sólida de proventos, com um payout de 50% e um dividendo mínimo garantindo às ações preferenciais de 50 centavos por ação, que na cotação atual daria um dividend yield em torno de 4,4%. Porém, algo que eu fico um pouco pé atrás com a CEMIG é a demora no pagamento de proventos. A CEMIG parcela os seus dividendos ao longo do ano, porém percebam que o dividendo anunciado no dia 23 de dezembro de 2024, uma parte foi paga no meio do ano de 2025 e outra parte ainda nem foi paga, ou seja, a CEMIG demora mais de um ano para o pagamento dos seus dividendos. E hoje, olhando a minha planilha pessoal, a CEMIG lucrou cerca de 3,1 bi juntando os 9 meses de 2025. O meu lucro projetado seria em torno de 4,1 bi, ou seja, mais 900 a 1 bilhão para o quarto tri de 2025. Então hoje eu projeto um dividend yield com payout de 55% na casa dos 7%. E dentro da cotação entre 9 e 9,50 seria uma boa faixa de aporte para a CEMIG, porque ela poderia pagar um dividend yield na casa dos 8 a 8,5%. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que percebam os lucros recorrentes da CEMIG quando a gente olha para os últimos anos. Eu acredito que para 2025 a CEMIG deva lucrar cerca de 4 bilhões e a última vez que a CEMIG lucrou 4 bilhões foi em 2022 e na época a cotação ficava em torno de 8,50. Então realmente o mercado ainda poderia bater um pouco mais na cotação da CEMIG para se igualar aos níveis de 2022. E na época a empresa pagava cerca de 10% de dividendos aos seus acionistas. Outro ponto de destaque são as receitas e os lucros da CEMIG. A empresa tem feito realmente um trabalho fantástico, principalmente quando a gente pega de 2018 para frente, que a receita saiu de 22 bilhões para atualmente na faixa dos 42 bilhões. Ou seja, em apenas 6 a 7 anos, a receita mais do que dobrou. Mas me conta aqui, pessoal, você é acionista da CEMIG? Qual que é a faixa de preço que você espera para poder botar essa empresa na sua carteira? Me conta aqui nos comentários. No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.